A partir do versículo 2, diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Salmos de número 126, meus irmãos. Salmos de número 126. Aleluia, Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sim, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Amém? Podemos sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus queridos, antes do templo, o tabernáculo, ele foi usado por muitos anos, desde a época de Moisés, até o período dos juízes, até no início ali da monarquia israelita. Então, meus queridos, mais tarde o tabernáculo, ele foi substituído pelo templo em Jerusalém, que foi construído pelo rei Salomão. O tabernáculo era um lugar de culto móvel que foi utilizado pelos israelitas no deserto, quando eles vagavam pelo deserto após a saída do Egito. Então, quem ordenou Moisés a construir o tabernáculo foi o próprio Deus. Primeiro, o tabernáculo era para ser construído para a morada de Deus, para símbolo de adoração, e também era um local de adoração para o povo. Então Deus dá a instrução a Moisés de como construir o tabernáculo. Então Moisés vai pegar agora Bezaleel para executar o projeto do tabernáculo. Primeiro, o tabernáculo tem que ter estrutura. Então, para ter estrutura, precisa ter madeira de acácia, precisa de ter ouro, prata, bronze, peles de animais que vão sustentar o teto do tabernáculo, a cortina de linho fino. Então isso era a estrutura do tabernáculo. Segundo, o tabernáculo tinha que ter ambiente. Então dentro do tabernáculo tinha o pátio, tinha o lugar santo e também tinha o santo dos santos. O pátio como se fosse lá na frente, o lugar santo é como se fosse a nave da igreja, e o santo dos santos o púlpito. Ou seja, só entrava no santo dos santos o sumo sacerdote, e isto uma vez no ano. E lá dentro do santo dos santos tinha a arca da aliança. Também, meus queridos, o tabernáculo tinha que ter instrumentos. Quando eu falo de instrumento, eu estou falando da arca, da mesa da preposição, ou a mesa dos pães, do candelabro de 7 braços. E também no tabernáculo tinha que ter sacrifícios, animais que eram levados. E por último, no tabernáculo tinha que ter pessoas que levavam o animal para o sacrifício, levitas que iam ajudar o sacerdote no sacrifício, o sacerdote que ia oferecer o sacrifício a Deus, e o sumo sacerdote para entrar no santo dos santos. Mediante a estrutura, ao ambiente, aos instrumentos, ao sacrifício e às pessoas, o culto começava dentro do tabernáculo. Então os levitas tocavam e cantavam, os sacerdotes sacrificavam, queimavam incenso,
e o povo adorava. E aí, mediante a esse contexto, a Bíblia vai dizer que a nuvem de Deus descia sobre o tabernáculo e a presença de Deus tomava o ambiente. Tinha presença de Deus no meio do tabernáculo. Agora escute, meus queridos, após o período do tabernáculo, os israelitas construíram agora um templo. O templo em Jerusalém. Agora escute, o culto agora não é um culto móvel. Agora o culto é um culto fixo. É um culto estável. Entenda que o tabernáculo foi usado por Moisés, foi construído por Moisés. Agora o templo está sendo construído por Salomão. Mas ambos tinham um só propósito. Qual o propósito, pregador? Atrair a presença de Deus para o ambiente. Então, o templo tem que ter estrutura. Então, o que acontece? Salomão agora vai trazer a madeira de cedro. Não é mais pé de animal, agora é madeira de cedro. Salomão vai trazer pedras talhadas. Agora o templo precisa de alicerce. Agora o templo precisa de fortalezas. Precisa de muros para estabilidade, para a durabilidade e para a fortificação da cidade. Mas Salomão não tem madeiras de cedro. Se não tem madeiras, não tem problema. A gente vai até a Jope, pegar o navio, atravessar o Mediterrâneo e trazer essas madeiras para Jerusalém, porque nós precisamos fortificar a cidade de Jerusalém. Então o templo tinha também os ambientes. Tinha um pátio, o lugar santo e santo dos santos. No templo também tinha os instrumentos. No templo tinha também sacrifício. E no templo também tinha pessoas, levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Então, mediante a isto, no templo também a adoração começava, pastor. O culto começava. E quando o culto começava, os levitas tocavam, os levitas cantavam, os sacerdotes sacrificavam, queimavam incenso, o povo adorava. E a Bíblia vai dizer que a Shekinah de Deus descia no templo, a nuvem descia no templo, e a glória de Deus estava presente no meio do povo e no meio da nação de Israel. Agora escute, meus queridos, após a morte de Salomão, o reino ele se divide. Após a morte de Salomão, o reino se divide. E o reino de Judá, meus queridos, ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O reino de Judá vai se prostituir espiritualmente. O reino de Judá vai deixar o Deus de seus pais para adorar imagens de escultura. Eles vão adorar a outros deuses. A nação que outrora estava adorando ao Deus de Israel, agora a nação está adorando a deuses estranhos. Deixaram o Deus de Israel, deixaram o Deus de seus pais, Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Então, agora Deus vai levantar os profetas, pastor. Aonde tem profeta, aleluia, há uma nação que se converte ao Senhor. Escute, Deus vai levantar agora o profeta Jeremias, vai levantar o profeta Ezequiel, vai levantar o profeta Isaías, vai levantar o profeta Oséias, para advertir o povo sobre a consequência da desobediência a Deus. E eles começam a profetizar sobre o cativo do povo e também sobre a destruição do
Jerusalém. Aí Miqueias é bem enfático. Miqueias, ele vai dizer para a nação, e ele vai profetizar dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como campo, Jerusalém se tornará como um montão de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. É como se Miqueias estivesse dizendo: se vocês não se afastarem, se vocês não pararem de adorar os deuses, esse templo que foi construído por Salomão, esse templo que é lugar de adoração, será um templo destruído, e vai ser como mato. Mato vai tomar de conta deste templo. Aí tu sabe o que acontece, meus queridos? A punição vem. O imperador Nabucodonosor, lá da Babilônia, ele vem para conquistar o reino de Judá. Então Nabucodonosor, ele vem e sitia Jerusalém. Depois você lê na sua casa 2 Reis, capítulo 25, e o versículo 8 e 9. Você vai observar como que Nabucodonosor veio. Também está escrito lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 17. Então Nabucodonosor, ele vem contra Jerusalém. Ele vem a primeira vez e leva o povo cativo para a Babilônia. E quem vai cativo para a Babilônia, mediante esta primeira invasão, é Daniel. Daniel então vai para o cativeiro. Aí vem a segunda invasão de Nabucodonosor, leva mais uma quantidade do povo para a Babilônia. Aí a terceira invasão de Nabucodonosor, ele já vem para arrebentar com tudo. Ele já vem para destruir com tudo. Ele já vem para destruir a nação de Judá. Ele pega os profetas. O profeta Ezequiel é levado para a Babilônia. Jeremias, o profeta de Deus, foge mediante a perseguição de Nabucodonosor. E Jeremias vai para o Egito, foge para o Egito. E Nabucodonosor, meus queridos, vem para destruir a nação, para acabar com a cidade de Sião, e vem para destruir um templo. O templo agora é destruído. Os instrumentos que estavam dentro do templo, Nabucodonosor leva para a Babilônia. Então não tem mais templo. Se não tem templo, não tem estrutura. Então não tem mais estrutura, não tem mais ambiente, não tem mais um lugar santo e nem um santo dos santos. Se não tem um santo dos santos, então não tem mais nuvem. Se não tem nuvem, então não tem mais presença de Deus. Não tem mais Shekinah. A nuvem não desce mais sobre a nação de Judá. Foi-se a glória de Deus no meio da nação de Israel. Mas existe um profeta que vai estar orando pela nação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai existir profetas que oram pela nação. Glória a Deus. Se você for olhar lá o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Sabe aqueles crentes que só vivem chorando na igreja? Sabe, meus queridos, eu só vivo chorando na presença de Deus. Jeremias era conhecido como profeta chorão, porque enquanto ele estava no Egito, a nação de Israel estava sendo cativa na Babilônia. Então ele vai escrever dizendo: eu só trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu acredito que esta nação irá se erguer. Eu só trago à memória
Babilônia. Salmo de número 137. Abre aí, Salmo 137. Eles estão lá na Babilônia. E aí os babilônicos zoando com a cara dos judeus. Eles diziam assim: ó, louve ao Deus dos seus pais, louve ao Senhor. E a nação vai dizer: nós não podemos louvar a profanação, louvar a Deus em terra estranha. Como poderemos louvar o Senhor se nós estamos em terra estranha? Como podemos louvar? Poderemos louvar o Senhor se nós estamos distantes da presença? Não há templo, não há ambiente, não há santo dos santos, não há poder de Deus. Como que nós poderemos louvar? Então eles pegam as suas harpas e penduram as suas harpas nos galhos de árvore. A Bíblia vai dizer que a língua pregou no céu da boca. Como que alguém pode louvar se a língua está pregada no céu da boca? Não tem louvor. As mãos estão encurvadas, estão enfiadas. Eles não podem tocar. Escute, meus queridos. Não tem, meus queridos, cordas na lira. Não tem louvor. Não tem mais adoração. Eles não conseguem mais cantar. Eles estão tristes, estão desolados. Uma nação que outrora tinha a presença de Deus, tinha louvor a Deus nos lábios, agora eles estão desolados e estão longe da presença de Deus. Não há mais esperança, mas existiam profetas, Glória a Deus. existiam remanescentes, Glória a Jesus. existia uma igreja que orava. Aleluia. Tem muita gente dizendo que o Brasil não tem mais jeito, mas ainda existem remanescentes, ainda existem os profetas, ainda existem as irmãs do circo de oração, ainda existem os homens e mulheres que ainda oram pelo avivamento para a igreja e pela nação brasileira. Escute! Ezequiel está cativo. Ezequiel está em Babilônia. Aí Deus dá uma visão para Ezequiel. Deus vai te dar a visão, irmão. Tudo que está em oculto na vida espiritual, na tua casa, na tua vida financeira, aonde você está inserido, tudo que está dando errado, tudo que está travando na sua vida, em todo sentido espiritual, em tudo, meus irmãos, Deus vai te dar visão do que está acontecendo. Aleluia, os demônios serão arrastados daquele lugar, do seu ambiente, porque quem vai na tua casa é o anjo do Senhor. O diabo não pode contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, porque tu pertence ao Deus de Israel. Ezequiel está dormindo. Aí o Senhor dá uma visão para Ezequiel. Um vale de ossos secos. A nação de Israel como um vale de ossos secos. E aí o Senhor diz para Ezequiel: esses ossos poderão reviver. Então profetiza, 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 profetiza. Então na visão Ezequiel começa a profetizar. E aquilo que era um vale de ossos secos se tornou um grande exército. Com bandeiras, um grande exército se levantou. Deus está dizendo: profetiza, profetiza, profetiza. Você é profeta de Deus. Profetiza sobre tua casa, profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre os
E aí Deus começa a mover no meio da nação. Aí o povo começa a entender. Aleluia. A irmã leu aqui o Salmo 174, que fala sobre a nação de Judá. Aleluia. Aí Ezequiel começa a andar sobre a nação, dizendo: o Senhor vai restaurar a sorte de Sião, o Senhor vai trazer de novo a glória de volta. Ei, Deus me mostrou uma nação forte e poderosa. Não vai ser um vale de ossos secos como nós estamos inseridos. A nação irá se erguer novamente como um exército, como aldeias. Aí Deus começa a mover. Aí vai começar a morrer avivamento. Aí Deus vai começar a agir. Aleluia. Aí, meus queridos, nos Salmos, olha só, Salmo de número 74. Aí o povo vai começar a dizer no versículo 2: lembra-te, Senhor, da tua congregação. Versículo 2 eles vão dizer, versículo 3: lembra-te, Senhor, do monte de Sião. Aí eles vão dizer no versículo 3: dirige os teus passos para as ruínas que o inimigo fez no teu santuário. Olha o que diz no versículo 20 do Salmo 74: lembra-te, Senhor, da tua aliança. O que eles estavam dizendo? Querendo dizer: Senhor, lembra do que o Senhor falou a Abraão, lembra da promessa a Isaac, lembra da promessa a Jacó, lembra da promessa que o Senhor fez a Davi. Senhor, lembra de nós. E começa um reavivamento sobre Judá. Aí Deus começa a agir. Quando eles falaram: lembra-te da tua aliança, aí Deus se lembrou da aliança que ele fez com Davi, dizendo que a nação iria se perpetuar eternamente. Então esta nação não pode se acabar, essa nação não pode ser destruída, porque essa nação é do Deus de Israel, essa nação é do Senhor, foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Então o que é que Deus vai fazer, meus irmãos? O imperador da Pérsia, chamado Ciro, permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém para reconstruir a cidade. E aí eles priorizaram o templo. Então Ciro colocou Zorobabel para liderar os judeus. Está lá em Levítico, 2 Crônicas, capítulo 36, e o versículo 22 e 23. Vocês vão ler lá o decreto de Ciro em relação à nação de Judá. Esse decreto foi a mão do Senhor. Aleluia. Este decreto é o começo de um grande reavivamento para a nação. Então sabe o que a Bíblia diz? No Salmo 126, dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Não tinha mais línguas pregadas na boca, agora tinha riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia no Egito, aonde Jeremias estava, lá eles estavam dizendo: sabe o que aconteceu? Grandes coisas o Senhor fez por eles. E aí o povo de Deus começou a dizer: é verdade, grandes coisas o Senhor fez por nós, e é por isso que nós estamos alegre na presença de Deus. Não tem como ficar triste na presença de Deus, não tem como ficar frustrado na presença de Deus, não tem como não sentir a graça e a Shekinah na presença de Deus. Nós estamos aqui diante da presença de Deus. Então se tem presença, adore, enche, aleluia, o teu rosto de sorriso, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Tem presença de Deus neste lugar.
já estou concluindo, meus irmãos. E aí, Zorobabel vai reconstruir o templo. E mediante a isso, pastor, aí Deus vai usar os profetas. É o início de um grande reavivamento sobre a nação de Judá. Aí Deus vai usar Zacarias dizendo: ei, Zorobabel, não é pela força, mas é pelo meu espírito. Glória a Deus. Não é pela força dos judeus, não é pelo apoio de Ciro, mas é pelo meu espírito, é pelo meu espírito. Glória a Deus. Que esse templo irá se reconstruir. Nós queremos a glória de volta. E o povo vai construindo o templo. Nós queremos a glória de volta. E eles preocupados, eu fazendo uma conjectura aqui, eles preocupados, dizendo: será que a glória de Deus vai voltar? Será que a nuvem vai descer de novo sobre a nação de Judá? Nós estamos com saudade da glória. Meu Deus. Nós estamos com saudade da nuvem, da presença de Deus. Será que irá voltar novamente? Deus. Aí Deus vai usar o profeta Ageu. Meu irmão, onde tem profeta tem Deus. Porque o profeta é o porta-voz de Deus. Aleluia. Aí vai usar o profeta Ageu dizendo: Zorobabel, povo de Judá, sossega o coração de vocês. Por quê? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: a glória dessa segunda casa será maior do que a glória da primeira. O que o profeta Ageu queria dizer? A nuvem que desceu no tabernáculo, a Shekinah que desceu sobre o templo, nem vai se comparar à glória que vai descer sobre esse segundo templo. Vai ter presença, vai ter glória, vai ter reavivamento, vai ter batido do Espírito Santo. Os paralíticos voltarão a se levantar da cadeira de roda sobre a nação brasileira. Vai ter batido do Espírito Santo novamente. Deus vai levantar novamente os seus profetas. Haverá um reavivamento sobre a nação brasileira. Quem crê, levante a sua mão. Adore a Jesus, porque Ele está neste lugar. Escute, meus queridos, já para concluir a mensagem. Aí construíram o muro, começaram a construir. 22 anos para construir. Na verdade, a estrutura do templo e a própria cidade. Quantos anos eu falei? 22 anos. E aí, 42 anos depois, já no tempo, eles começaram a construir no tempo de Ciro. E aí eles terminaram de construir o templo já na época do rei Dário. Agora 42 anos se passaram, já no tempo do reinado de Artaxerxes. Aí Neemias vai saber do que está acontecendo lá em Jerusalém. Aleluia. Aí Neemias vai dizer: como é que está o povo de Judá? Como é que está a nação? E aí vem esse relatório. Lá tem templo, lá tem o ambiente, lá tem os instrumentos, tem propiciatório, lá tem a mesa de pães, lá tem levitas, tem sacerdotes, sumo sacerdote. Mas lá está faltando reconstruir o muro. Como é que é reconstruir o muro? Então, se não tem muro, a adoração não está completa. Porque para a adoração ser completa, tem que ter, aleluia, fortificação. Para a adoração ser completa, tem que ter instrumentos, tem que ter estrutura. Então tinha ambiente, mas não tinha estrutura. Quem pode ficar em pé, meus queridos, em nome de Jesus.
E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Pega seu microfone de carro. Quando o profeta de Deus fala, sossegue o teu coração. Pega o microfone de carro. Quando o profeta de Deus fala sobre a tua vida, sossegue o teu coração. Porque se é profeta de Deus, vai se cumprir a sua vida. Aleluia. Vários profetas profetizaram sobre a minha vida. Eu estava lá na minha cidade, Macapá. E Deus foi usando profeta. Você vai sair deste lugar, você vai para outro lugar. E Deus me tirou conforme a palavra que Ele havia falado por meio de seus profetas. Então escute. Se o profeta Zacarias profetizou que não seria pela força humana, mas pelo Espírito, então sabe o que aconteceu? Não demorou 10 anos, não demorou 1 ano, não demorou 22 anos, mas a Bíblia vai dizer que Neemias ele jejuou e ele orou para pedir permissão de Artaxerxes para ir lá em Judá reconstruir o muro. E quando o crente ele jejua e ora, ele tem resposta do céu. Aí ele foi lá e Artaxerxes diz: ei, você pode ir, inclusive eu vou te ajudar, eu vou te dar suporte para você ir até em Jerusalém e reconstruir o muro. Porque quando o Espírito está no meio, meus irmãos, fica sossegado que tudo é leve. Escute! Não foi 10, nem 20, nem 1 ano. A Bíblia vai dizer que 52 dias o muro de Jerusalém foi concluído. E aí Neemias vai fortalecer o povo. Aí extras para ler a palavra. Então, meus queridos, agora sim, agora tem estrutura, agora tem ambientes, agora tem instrumentos, a adoração agora está completa. Tem palavra, tem palavra, tem palavra, tem palavra. E a Bíblia diz que Esdras começa a pregar a palavra, e era palavra de manhã, era palavra à tarde, era palavra à noite, era palavra de madrugada, e era palavra, e o reavivamento aconteceu sobre a nação de Judá, mediante a palavra de Deus. Escute! Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando a nação brasileira. Deus está visitando a nação brasileira. Levante suas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está levantando, aleluia, uma geração. Uma geração que vai nova. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Eu creio na palavra que eu estou pregando. Vai haver novamente batismo com o Espírito Santo. Vai haver novamente paralítico levantando de uma cadeira de rodas. Os mortos irão ressuscitar novamente. A igreja da nação brasileira não está morta. Há um povo que adora, há um povo que exalta. Há profetas ainda na nação brasileira. Há profetas ainda na nação brasileira. A irmã Leonor na nação brasileira. Há o pastor Érico na nação brasileira. Vai haver um reavivamento. Vai haver um arrependimento. As pessoas irão novamente sentir a graça e a presença de Deus sobre a nação brasileira. Quantos creem, levante a mão. Quantos creem, levante a mão. Se tu é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas nesta noite. Se tu é profetiza, começa a profetizar nesta noite. Este culto não é mais um culto rabacanta, rabas. É um culto com Deus de Israel está falando. Olha o Senhor te erguendo. Olha o Senhor te pegando pela mão direita. Olha Jesus te renovando. Ah, Jesus vai instruir
poder. Receba poder. Chega de ser vazio. Chega. Receba autoridade em nome de Jesus. Receba agora o poder do alto. Sinta a graça, sinta a graça. Sinta a graça de Deus. Em nome de Jesus. Fale em línguas agora. Fale em línguas agora. Deixa Jesus te tomar nesta noite. Deixa Jesus te tomar nesta noite. Deixa Jesus te tomar nesta noite. Espírito Santo. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Enche nesta noite. Enche nesta noite. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba o poder em nome de Jesus. Receba o poder do alto em nome de Jesus. Poder do alto em nome de Jesus. Poder do alto em nome de Jesus. Receba o poder do alto em nome de Jesus. Agora. Receba em nome de Jesus. Poder do alto em nome de Jesus. Tem glória aí, igreja! Glorifica Ele nesta noite, amém? Boa é essa palavra, digna de aceitação. Podem sentar, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero convidar aqui à frente os pais da Ayla e Adriele, os dois aqui, um casal. Nós vamos estar apresentando aqui a mais nova membra, aleluia, e congregada, né? E congregante também, isso é importante. Já nasceu, já tem quanto tempo, irmãos? Um mês que nasceu, mas ela já está congregando, irmãos. Viu? Já está congregando, foi